Olá, alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva, tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Pessoal, vamos dar continuidade aí, né, na segunda parte, aí, falando a respeito dos biomas, né? Na aula passada a gente comentou, no bloco anterior, né, no bloco 2, nós comentamos, demos início, né, a esse processo de biomas no mundo. Hoje a gente vai dar continuidade, né, apresentando para vocês o restante desses biomas, né, de uma forma mundial, para depois trabalharmos especificamente no caso do Brasil, né? Se bem que quando a gente trabalha aqui com biomas de um modo geral, né, a gente também aponta, né, alguns exemplos no caso dos biomas brasileiros, tá ok? Bom, a primeira que a gente vai falar é a respeito da floresta temperada, né? São típicas, é claro, está relacionada com o clima, né? Diretamente relacionada com o clima, com o solo, com os minerais do solo, né? Associada ao clima temperado, possuem estações bem definidas, um inverno bastante frio, uma primavera chuvosa e um verão quente e um outono mais ameno, né? É bem definida essas estações do ano aí nessa região. Justamente devido a essas estações serem bem definidas, né, esse bioma apresenta uma das maiores biodiversidades do planeta, tá? Além de árvores coníferas, esse bioma possui uma outras variedades de espécies arbóreas, além de arbustos e gramíneas, dependendo da estação do ano, né? Bom, as florestas temperadas, elas podem ser também chamadas de florestas caducifólias, né? Isso indica que neste bioma, né, as folhas têm a vida mais longa, caindo todos os anos no outono e inverno, que são estações mais frias e secas, né? As florestas temperadas elas são conhecidas pela coloração das árvores antes das folhas caírem, adquirem uma tonalidade vermelha, amarela, até laranja, né? Bom, embora a gente tenha percebido que têm sido devastadas essas florestas originais, né, que cobriam parte do território da Europa Central, Ocidental, parte também dos Estados Unidos, Sudeste Asiático, né, também tem sofrido muito com essas percas, né, de bioma, tá certo? Aqui um exemplo para vocês, né, de árvores aí coníferas, né, e caducifólias, né, que tem característica, provavelmente esse aqui é durante um período de verão, né, com menor intensidade de chuvas, tá? Mas apresenta uma certa umidade, ok? Bom, falando agora dos campos e pradarias, pessoal, são biomas característicos aí de regiões temperadas também. São vastas regiões com gramíneas, né, aqueles capinhos mais baixos, né, e de uma topografia mais ou menos aplainada, somente com algumas ondulações. Por suas características aí, são habitualmente utilizadas para pastagens, né? Não há tanta significância de árvores de grande, principalmente árvores de grande porte. Essa vegetação ela nasce onde há pouca umidade para o crescimento dessas árvores, seja qual for a temperatura média, havendo condições para que se desenvolva somente um tapete de gramíneas que se estende por milhares de quilômetros, né? Como eu havia dito anteriormente. Bom, nas regiões de clima mais frio, como é o caso do hemisfério norte, as pradarias elas ficam por um tempo cobertas por gelo durante os invernos, principalmente, né? Portanto, é uma vegetação que se adaptou a esse clima bastante frio, né? No Brasil, os campos são presentes aqui no Rio Grande do Sul, que tem um clima mais ou menos assemelhado, né, a esse processo aí do Polo Sul, né, e do Polo Norte. E aqui no Brasil eles são conhecidos como pampas, né? Os pampas gaúchos, por exemplo. Especificamente nos campos sulinos, né? O clima é caracterizado por altas temperaturas no período do verão e frio intenso durante o inverno, com a probabilidade até mesmo de cair geadas ou neves, né? Aqui é um modelo para vocês, né? Observe aí que é um tapete de gramíneas, pouca ondulação no relevo e praticamente quase a inexistência de árvores, principalmente árvores de grande porte também, ok? Bom, falando da principal aqui, né, do nosso país, principalmente, a floresta tropical, as florestas tropicais, né, aqui a nossa tem a maior, né, tropical também conhecida como equatorial, apresenta uma rica e enorme biodiversidade, né, não somente pela sua extensão, mas principalmente pela sua variedade, né, de ecossistemas, né, é composta por dois estratos vegetais, o inferior
grama, musgos, ervas e outras plantas que se desenvolvem próximas do solo, e uma superior, que são árvores de grande porte, né? Muitas das quais aí chega a mais de 20 metros de altura, formando uma cobertura por estratos mais baixos, dos estratos mais baixos, né? Bom, essas florestas são predominantemente encontradas em regiões de altos índices pluviométricos, ou seja, elevados níveis de chuva, né? Além de elevadas temperaturas também. É o famoso tropical úmido, né? Ou quente e úmido. As florestas equatoriais podem ser chamadas também de floresta pluvial, justamente por essa intensidade aí de chuvas, né? A maior floresta equatorial do mundo é a amazônica, na América do Sul, né? Não é um privilégio somente do Brasil, porque a Amazônia ela extravasa a Venezuela, a Colômbia, né? Alguns países aqui que fazem fronteira com o Brasil. As folhas largas das copas das árvores dificultam a chegada dos raios solares até os estratos inferiores, que funciona como uma cobertura verde, né, de folhagem, formando solos profundos e úmidos com abundância presente de humus, que é aquele adubo natural, formado pela decomposição de matéria orgânica. Bom, as florestas equatoriais, elas abrigam uma ampla diversidade de fauna e flora, né, um ecossistema bastante diverso, e recebe essa nomenclatura devido à incidência na região equatorial, próxima à linha do Equador. E o modelo, né, para vocês, da floresta amazônica aí, né, com sua cobertura vegetal de copa de árvores bastante altas, né. Bom, falando agora das savanas, que se equipara aqui ao nosso estado, né, a nossa região aqui, que é a de Cerrado. As savanas são formações que ocorrem em regiões de clima tropical, como é o caso nosso aqui. A vegetação ela é normalmente composta por gramíneas, arbustos, né, que são árvores de pequeno porte, né? No Brasil, esse bioma ele é conhecido como cerrado, como eu havia dito para vocês aqui da nossa região, embora tenha suas particularidades em relação ao bioma dos demais lugares do mundo. Bom, pessoal, este bioma ele é marcado por duas estações climáticas bem definidas, né? Um verão chuvoso e um inverno seco. Com isso, não só o solo, mas a vegetação é adaptada, né, a esse tipo de situação. Durante o período das chuvas, a vegetação se desenvolve, mas durante a seca ela irrompe seu crescimento. Por isso, não se apresentam vegetações de grande porte nesse bioma. Ou seja, essa oscilação climática aí faz com que os arbustos cresçam de formas distorcidas, né? Um detalhe importante também que a gente deve levar em consideração, pessoal, é essa questão das plantas ser um pouco oleaginosas, né? Fazendo com que no período da seca tende a ocorrer diversos incêndios, né? E a questão das árvores serem xeromórficas, né? Ou seja, são árvores que durante um determinado período, lógico, no período da seca, ela perde as folhas, não é porque ela está sem vida, mas sim para economizar água, uma vez que o solo do cerrado é um solo bastante profundo, fazendo com que a vegetação, né, todas as plantas tenham raízes bastante profundas para buscar o quê? Essa água, juntamente com sais minerais, no lençol freático, tá ok? O modelo da savana africana se assemelha ao nosso cerrado aí também, com essas gramíneas, né? Árvores de porte baixo e tortuosas, né? Justamente por conta das características mineralógicas do solo e da questão da estação climática, tá? Agora os extremos, né, pessoal? O deserto. São biomas caracterizados pela falta d'água, né? Bem como por climas extremos, calor intenso durante o dia e frio durante a noite, devido a esse processo de inversão térmica, né? Ou seja, grande parte da radiação incide durante o dia, né? E a mesma incidência da radiação durante o dia ocorre o quê? A absorção, né, do espaço desse raio solar incidindo durante o dia. Ou seja, não tem muitas construções, muitos objetos, né, aqui na superfície do deserto, da qual possa segurar, vamos dizer assim, entre aspas, essa quantidade de radiação para posterior emitir, né, em forma de ondas eletromagnéticas curtas, né, essa radiação. Isso ocorre pois assim como as rochas e a areia se aquecem depressa com o calor do sol, elas também perdem calor demasiadamente depressa, como eu acabei de explicar, esfriando a temperatura do ambiente. Isso ocorre porque há escassez de vapor d'água também, né, na atmosfera, para permitir que o calor seja, em parte, retido. Essas condições tornam a vida dos desertos difícil, mas não impedem.
né? Além do deserto do Saara, que é o maior e mais conhecido do mundo, né? Aqui na América do Sul, no Chile, nós temos o deserto do Atacama, né? O chamado deserto de sal, né? Justamente por conta da quantidade de sal que é extraído nessa região do deserto do Atacama. Ele é considerado o mais seco e árido deserto do mundo, até mais que o deserto do Saara, tá? Aqui está o modelo do deserto do Saara para vocês, né? Grande quantidade de dunas, de areias aí. Logicamente, se você for analisar o tempo geológico que levou para a decomposição da rocha e a formação desse tipo de paisagem, né? Você vai observar que foi milhões e milhões de anos pelo processo de intemperismo, né? Intemperismo físico, no caso, não químico, por conta da falta de água, né, nessa região. Bom, pessoal, basicamente, de um modo geral, né, as noções básicas aí a respeito dos biomas no mundo, né, citando alguns aspectos semelhantes aqui no Brasil. Obrigado a todos pela atenção e pela participação, né? Todos aí conectados contra o Covid, né? Lavando bem as mãos, cuidando da higiene com álcool gel, né? Utilizando máscaras e mantendo o distanciamento e isolamento social, ok? Conto com a força e a cooperação de todos vocês que são alunos inteligentes aí do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva, tá? Lembrando a vocês também que essa aula está disponível no meu canal, Gel Cerrado, no YouTube, né? Sempre que vocês quiserem acessar, né? Basta seguir o canal aí do YouTube, né? A escola também está providenciando um canal. Logo, logo essas aulas estarão disponíveis também lá no canal do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves, né? Da Silva, no YouTube, tá? Do mais, quero agradecer, né? Muito obrigado a todos e fiquem com Deus, tá?